3 horas antes deste homem passar, começava uma operação desastrada. O bombeamento de óleo cru do Porto de São Francisco até a refinaria da Petrobras Presidente Getúlio Vargas, na região metropolitana de Curitiba. Operação que acabaria resultando no maior desastre ambiental do Paraná. Não houve estrondo, nem explosão, não tocaram sirenes, não houve alerta, nem homens gritando. Foram 2 horas para que a Petrobras percebesse o vazamento. Tarde demais. 4 milhões de litros de óleo cru escorreram pelo rio Barigui, afluente do rio mais importante do Paraná, o Iguaçu. Quando as sirenes tocaram, a mancha escura já avançava pelo Iguaçu. Bom, nós começamos a perceber quando os voos dos helicópteros por aí, né? Porque a quantidade de helicópteros que voavam nessa região, certo? E aí, escutando a rádio já de manhã, né? Ontem, no final da tarde, houve vazamento de óleo na refinaria de Getúlio Vargas, em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. O óleo cru também é chamado de petróleo. É uma substância natural encontrada lá no subsolo, que foi gerada há muito tempo atrás e que contém hidrocarbonetos de todos os tamanhos, desde gases, metano, etano, propano, passando pela gasolina, querosene, diesel, chegando até substâncias sólidas como o asfalto. O óleo foi contido cerca de 43 quilômetros rio abaixo, deixando um rastro de destruição. Isso eram dezenas ou centenas de pássaros, principalmente pássaros, né? Tinha muito, principalmente a marrequinha, o martim pescador. O martim voava e quando ele tocava na água, imediatamente ele ficava impregnado de óleo e já começava a querer afundar. Nossa, o cenário era o pior possível. Imagine algo grosso, preto, né, o petróleo, grudando em tudo, árvore. Daí o rio também, infelizmente, tem lixo, né, nas margens, né, ficou com uma camada assim muito grossa passando. Acharam muitos animais mortos, eles tinham que lavar os animais, proteger e muito trabalho, né? Eu lembro que na época, se não me engano, tinha um biólogo, eu não me lembro o nome dele. E a gente capturava na maioria pássaros, né? Porque o óleo daí grudava nas penas, a gente pegava e levava para ele. Aqui ele montou uma basezinha ali e ia limpando os animais. Só que os animais também se intoxicam, até a gente se intoxicava por causa do cheiro, né? Foi na época então que eu e 2 ex-alunos meus fomos convidados para fazer o levantamento de impacto que o fato causou na avifauna que vive ao longo do Rio Iguaçu. A quantidade que vazou é muito grande. Então, uma parte desse petróleo que ficou flutuando no rio, ele dissolveu na água. Então, pode comprometer as plantas, os peixes, os animais que vivem dessa água, né? Não só na hora, mas depois, porque as plantas ficaram contaminadas. A primeira impressão foi do grande choque que causou, não só na comunidade científica, mas na população inteirinha aqui de Curitiba e região metropolitana, principalmente na cidade de Araucária, que, digamos assim, foi a porção mais atingida do Rio Iguaçu.
Semana antes do vazamento, a refinaria de Araucária recebeu as certificações 9002 de qualidade total e 14001 de qualificação ambiental. O acidente colocou à prova a capacidade da refinaria de lidar com desastres ambientais. A equipe da Petrobras, que eles colocavam as barreiras, as boias, eles colocavam em 90 graus para tentar segurar, para reter o petróleo. Claro que ele retinha por 15, 20 minutos, mas assim que acumulava uma grande quantidade de petróleo, a boia levantava e o óleo vazava. Então, na minha vila, naqueles anos, eram anos complicados, tinha muita gente desempregada na vila. E os meus colegas me chamaram, olha, tem empresas na cidade, lá no centro da cidade, estão contratando todo mundo, é só ter 18 anos, pega seus documentos e vamos lá que eles estão precisando urgente. Não pediam nenhuma experiência, não queriam saber o que você fazia ou não, só pegar o uniforme, ver se tem o teu tamanho, pega o uniforme, a sua bota, a sua luva, sobe no caminhão e depois a gente vê lá. Eles pegavam o nome da gente, colocavam numa lista, né? Estava contratado. Seis meses antes do desastre no Paraná, houve um vazamento de óleo combustível na Baía da Guanabara. O rompimento de um duto que ligava a refinaria de Duque de Caxias ao terminal da Ilha do Governador foi a causa. 1,6 milhões de litros foram para o mar. Mas como a Petrobras deixou acontecer novamente? Essa era uma das perguntas recorrentes feitas pela imprensa e autoridades da época. A direção da estatal se pronuncia dizendo que o acidente foi uma fatalidade. Aí começa um jogo de empurra-empurra para saber de quem é a culpa. Não demorou muito para a empresa alegar falha humana, com o argumento de que um funcionário teria esquecido de abrir o registro que direcionaria o óleo até um dos tanques da refinaria em Araucária. Essa pode ser a verdade, o que tornava tudo mais preocupante. A Petrobras tinha milhares de quilômetros de oleodutos espalhados pelo Brasil. Será que todos com a mesma fragilidade na operação? Isso poderia ter sido evitado se tivessem sistemas de alarme para configurações de abertura de válvula que indicassem que poderia estar tendo vazamento. Mas reparar o sistema era a parte fácil. A pergunta mais importante era: seria possível reparar os danos ambientais? Então hoje você continua vendo um rio poluído, um rio ainda com vida, mas o aspecto dele é de um rio pobre, de um rio que tem um dano ambiental antrópico muito grande. Eu acho que foram feitos muitos trabalhos, muita pesquisa, houve muito resultado dessas pesquisas, mas a aplicação disso em benefício ao rio, eu acho que não aconteceu. Recuperar a cabeceira de um rio como o Iguaçu requer recuperar centenas de córregos urbanos, de afluentes, em diferentes cidades. Requer dinheiro. Essa multa passa de R$1 bilhão e ela deveria ser usada pro rio, né? A gente é fã do rio, nosso sonho é que esse rio ainda um dia seja despoluído, né?